2, 1. Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Hoje eu tô aqui com o meu xará. E aí, Rafa? E aí, vamos falar de coisa importante hoje, hein? O Rafa tirou férias, mas tá de volta aqui, né? Enquanto o Danilo, que era pra estar aqui, tá de férias, foi com a família pra Orlando, curtiu, viu a Mickey lá, né? Ela mandou até um vídeo do Mickey e da Minnie fumando um cigarro, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas agora ele voltou e logo logo ele vai estar aqui, quem assistiu esse vídeo sabe. Mas a ideia hoje é de falar de um assunto que é extremamente importante, ainda mais agora nesse início de ano, que você começa a pensar na sua vida, o que você vai fazer, para onde que você vai. A gente está aqui hoje com a Lia Parente, eu vou ler porque o currículo dela é muito grande, né? Então eu tive que filtrar algumas coisas ali para conseguir trazer. Mas a Lia é orientadora de carreira, treinadora de vendas e liderança. Cara, e tem um programa, é apresentadora de um videocast sensacional, Carreira e Você. Depois a gente vai deixar o link para que você possa assistir também. Mas Lia, seja muito bem-vinda. Se você quiser aumentar aí quem é Lia em alguns segundos. Imagina. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. É um bate-papo, então assim, tô super aberta aí para o que vocês quiserem saber sobre carreira, sobre vendas, sobre liderança. É algo que eu trabalho aí há mais de 15 anos e é um assunto que eu gosto muito de falar, que é desenvolvimento profissional, né? Então, vamos lá. Ótimo. Acho que, antes de mais nada, eu particularmente sempre gosto de ouvir as histórias que chegam até a gente. Né? E para você chegar hoje aqui, você teve uma jornada de vida. E como é que foi as suas transições ao longo da sua jornada? A gente conversou um pouco da sua história, mas contar pro pessoal como é que você começou, de onde que você veio e até chegar ao cenário que você está hoje. Tá. Na verdade, eu estou na minha terceira profissão. Eu gosto muito de falar sobre transição de carreira, porque eu já fiz e eu sei o quanto é doloroso, o quanto você precisa de um suporte, de um profissional para fazer isso. Porque o que acontece, né? A nossa profissão é sempre um sobrenome nosso, né? Então, por exemplo, eu sou a Lia Parente, orientadora de carreira. Então, é o meu sobrenome isso. E quando você perde essa identidade, quando você faz uma transição de carreira, é doloroso porque você perdeu essa identidade inicial que você tinha. Então, assim, você reconstruir uma nova identidade, é muito importante você ter um planejamento, ter um profissional por de trás para te ajudar exatamente nessa nova construção. Então, eu sou formada em artes cênicas, trabalhei 7 anos profissionalmente como atriz, sou apaixonada pela área de artes, num geral, na verdade, mas para mim, assim, a atuação, ela é realmente uma arte de a gente estar aqui se comunicando, falando, vocês também, né? Por mais que tem outras profissões aqui, mas assim, vocês usam muito da parte de artes cênicas para apresentar um podcast. Depois eu trabalhei na área comercial. Eu trabalhei tanto como vendas, como gerente e na área de treinamento. Então, comecei a desenvolver pessoas, comecei a desenvolver profissionais nessa área de vendas, líderes, até eu ter a minha própria empresa, onde eu faço trabalho de mentoria, eu trabalho de treinamento de líderes e de vendas também. Ótimo, legal. E essa primeira transição, né? Assim, você saiu das artes cênicas ali. Como é que foi essa virada de chave para você e essa preparação para essa transição? Porque eu acho que o que você viveu também serve para o pessoal que está assistindo a gente. Uhum. Né? Eu, particularmente, tenho alguns alunos que estão nesse processo. Né? A maioria são ali sargentos do exército ou algo do tipo, então migrando para a parte de empreendedorismo. Então querem sair daquela parte segmentada, aquilo dia a dia, estão cansados e querem ter sua liberdade financeira, geográfica e tudo mais de tempo. E eles estão nesse processo. Então quando você falou, eu falei, poxa, lembrei deles na hora. Então como é que foi para você e que dicas você pode trazer para o pessoal que está querendo transicionar da área que esteja vivendo hoje? Tá. A minha primeira transição de carreira, ela não foi planejada, ela foi uma necessidade, na verdade. Então, assim, eu queria... A gente fala, né, que a gente bate no teto da nossa profissão. Quando você, assim, não vê mais perspectiva dentro da sua profissão, quando você não quer mais trabalhar com aquilo, não se sente mais à vontade com aquilo, quando você não se vê mais diante daquilo. Foi o que aconteceu exatamente nas artes cênicas comigo. Eu fiz tudo o que eu gostaria de fazer e até chegou um momento que eu falei, eu não quero mais fazer isso, não faz parte mais da minha vida. E aí eu queria, nesse momento eu morava no Rio de Janeiro, o meu atual marido, que era meu namorado na época, morava aqui em São Paulo. E ele falou, amor, volta, né? Vamos casar, vamos aí construir a nossa vida. E aí eu falei, tá, mas agora eu preciso trabalhar em alguma outra área, né? E eu falava assim, eu gosto de trabalhar com pessoas. Isso eu sempre, nunca tive dúvida na minha vida. Eu gosto de trabalhar com pessoas, de conversar com pessoas, de desenvolver pessoas. E de estar com esse contato. Por isso que eu sempre gostei muito de teatro, porque você tem um contato com o público muito perto, né? Então, aí eu voltei e uma amiga minha trabalhava numa loja na época e ela falou, Lia, você sempre gostou de moda, sempre se vestiu super bem, sempre gostou desse lado, por que né, você não vem trabalhar com a gente? Eu falei, tá bom, né? Por que não? Vamos lá. E aí eu adorei.
Falei, nossa, trabalhar com pessoas, trabalhar com o público, vender, né? Saber vender, saber persuadir uma pessoa para vender um produto. Eu achava assim, super sensacional. Só que eu era muito nova. E eu fui, assim, me aperfeiçoando. Porque a gente não... Assim, que foi minha primeira profissão, né? Vendedor, ninguém fala assim, nasci, quero ser vendedor. Geralmente acontece isso. Só que a gente, às vezes, não está preparado para isso. Eu não sei como vender. É isso que acontece nos meus treinamentos. As pessoas falam, olha, eu sou formado, por exemplo, em advogado, não vi nenhuma perspectiva na advocacia, não quis mais isso, não sei nem, às vezes, por que eu fiz essa profissão, essa faculdade, só que na vendas eu me achei. Só que eu não tenho ainda as competências, a expertise, como que eu faço para vender. E o meu aconteceu exatamente isso. E eu fui estudar, fui trabalhar sobre isso, fui começar a estudar, pegar no mercado. Tinha pouquíssimas coisas, informações. É totalmente diferente de hoje. Eu tô falando de 2008, né? Então, assim, totalmente diferente de hoje, que a gente tem muita coisa aí na internet. E fui aí, né, estudando sobre o assunto. Foi que eu comecei a me apaixonar por essa parte de treinamento. A segunda transição de carreira, ela já foi planejada. Foi exatamente como eu faço com os meus clientes. Eu procurei um profissional. Eu falei, eu preciso fazer uma reserva financeira. Então, a gente está falando aqui no podcast, né, sobre a parte financeira é super importante, assim. Então, eu falo sempre para o meu cliente, você quer fazer uma transição de carreira, você tem que ter uma reserva financeira. E essa reserva financeira, ela tem que ser de 6 meses a 1 ano no mínimo. Então, a ponto de você falar assim, se eu... em 1 ano, em 6 meses, tiver uma renda muito mínima com essa empresa que eu estou, né, abrindo ou com essa nova profissão que eu estou desenvolvendo, como que eu consigo ficar aí com as minhas despesas? Então, assim, na transição de carreira, na segunda, eu revisitei exatamente eu como profissional e como pessoa. Quais são as minhas habilidades, no que eu sou muito boa, no que eu gosto de fazer. Porque quando você faz uma transição de carreira, é o que eu falei, ela é muito dolorosa. Então, eu tenho que ter autoconfiança. E para eu ter autoconfiança, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber as minhas habilidades. Não tem como ter autoconfiança não ser dessa forma, entendeu? Então, o trabalho de organização de carreira, ele faz isso. Ele faz a pessoa se conhecer melhor, ser mais autoconfiante, para na hora do perrengue, porque quem faz transição de carreira sabe, não é 1000 maravilhas, né? Como qualquer profissional, né? Como qualquer profissão acontece isso. Então, assim, eu preciso ter esses altos e baixos. Pronto, o baixo, eu falar, cara, eu sou boa nisso. Eu já realizei muita coisa na minha vida, na minha primeira profissão, eu já conquistei muita coisa. Então, eu vou conseguir alcançar o objetivo que eu quero, conseguir alcançar essa meta que eu quero, entendeu? Profissionalmente. Então, assim, a parte de transição de carreira, ela precisa ter um acompanhamento sério, exatamente para a pessoa não demorar para fazer a transição de carreira, mas quando ela fizer de uma forma consciente e planejada. Eu vejo muito problema dentro de empresas de pessoas que mudam de carreira por oportunidades que aparecem, não pelo gosto que ela tem ou porque ela entendeu que aquilo faz de fato parte da vida, quer que ela faça aquilo parte da vida dela, né? E isso é um problema para a empresa, porque ela possivelmente vai para uma área que vai se frustrar e depois não vai conseguir entregar o resultado, e para a pessoa, só que ela vai ficando mais velha nesse meio tempo, né? Às vezes a pessoa, sei lá, saiu do marketing, foi para RH porque surgiu uma vaga lá e ela faz uma faculdade disso, então ela perdeu tempo tanto no profissional ativo ali, quanto nos estudos. E a pessoa não entende isso, porque muitas vezes não está tão disponível no mercado. A gente estava até conversando antes aqui, você falou que fora é mais fácil ver isso, esse processo de transição de carreira, tendo um profissional acompanhando, e aqui é mais complicado, está começando agora a desenvolver, né? Para essa pessoa que pintou a oportunidade, ela está nesse momento, qual que é a sua dica? O que você acha que ela tem que fazer para que ela possa fazer da forma certa e não simplesmente aproveitar porque pintou uma oportunidade na empresa ali? Na verdade, ela tem que saber o que ela gosta de fazer, o que ela é muito boa, quais são as habilidades que ela já tem. Por exemplo, tem pessoas que ela lidam muito bem com outras pessoas. Tem pessoas que lidam muito bem com mais parte analítica. Então, aquela pessoa que gosta de planilha, que gosta de procedimento e tudo mais. Então, assim, ela precisa saber o que ela é muito boa, né? Quais são os pontos fortes dela. E o que ela gosta no dia a dia de fazer. Porque não posso virar e falar assim, eu sou muito boa com pessoas, mas eu tenho diversas profissões que eu poderia fazer para lidar com pessoas, entendeu? Ao mesmo tempo, por exemplo, existe uma competência que a gente fala bastante, que é as pessoas gostarem do que é belo. Então, apreciação à beleza.
Um advogado utiliza isso, uma pessoa que é um artista utiliza muito o que é belo, um arquiteto utiliza isso, um cirurgião plástico utiliza isso quando ele vai fazer um trabalho. Então, assim, existe em você descobrir quais são os seus pontos fortes e quais profissões que você gostaria de exercer no dia a dia. Conheça a profissão no seu dia a dia. E é o que você falou, Rafael. Por exemplo, a transição de carreira dentro de uma empresa, ela é mais fácil de acontecer do que quando eu saio da empresa e falo, agora eu quero trabalhar na área de RH. E vou fazer todo o procedimento disso e ir para uma outra empresa. Por quê? O mercado, ele sempre vai te ver na sua última profissão. Então, vamos supor, eu estou dentro lá da empresa na área do marketing, como que você deu o exemplo. Aí eu quero, vamos supor, ir para a área do RH. Então, assim, quando eu faço a transição dentro da empresa para a área do RH, se eu quiser depois de sair dessa empresa e ir para uma outra empresa, ele vai me ver como uma pessoa do RH. Sim. Então, é muito mais fácil você fazer isso. Só que você tem que ter um trabalho de autoconhecimento. Porque você não pode virar e começar tudo de novo, e depois começar tudo de novo, e depois começar tudo de novo. Então, assim, você tem que saber. Geralmente, o que eu gosto muito que as pessoas façam, conversa com a pessoa que está ali, daquela vaga, o gestor. Conversa com ele. Quais são as habilidades? O que eu preciso fazer? Quais são as tarefas do dia a dia? Quais são as atividades? Quais são as competências que eu preciso ter para essa atividade? Entendeu? Por quê? Porque o gestor vai saber te falar, vai saber te orientar. Que ele funciona também como um mentor. Né? Não só um mentor de carreira de uma pessoa de fora olhando isso, que é o meu trabalho, mas os próprios mentores, líderes dentro dessa empresa, eles também funcionam como isso. Eles também são pessoas que nos ajudam a desenvolver a nossa carreira. Os líderes, é um do papel dos líderes, né? Desenvolver outras pessoas. Então, assim, é importante você fazer isso. E depois, você ver qual o curso que você acha que você pode desenvolver habilidades técnicas, que são as hard skills, né? Então, o que eu preciso ter para aquele mercado, para aquela vaga, né? Que eu preciso aprender pelo menos aquelas habilidades para depois na parte prática, né? No dia a dia, o meu gestor consiga me desenvolver nas outras habilidades de soft skills, que são as habilidades mais comportamentais. Mas essas seriam algumas dicas. Então, se surgir uma oportunidade, a pessoa não se vê naquilo dentro da empresa. Porque às vezes existe certa pressão, porque, sei lá, o gestor da sua área acha que você é bom naquilo, mas não é o que você quer. Talvez vale esperar, dar um passo atrás, não ir para aquela área que pode acabar te prendendo em outro lugar que você não quer, e desenvolver alguma habilidade, conversar com o gestor para que você tenha uma transição exatamente para onde você quer. Esse seria o caminho. Porque quando você conversa com o gestor, ele vai te ajudar. E quando você tem autoconhecimento do que você quer, também. Então, aí você fala, Lia, como que eu faço isso, essa parte de autoconhecimento? Um mentor faz isso com você e alguns testes comportamentais. Legal. Esses testes comportamentais, no mercado tem bastante que você consegue fazer, tanto gratuitos como pagos. Mas o que são esses testes comportamentais? Eu vou saber quais são os meus comportamentos, quais são os meus pontos fortes, quais competências que eu já tenho, como que às vezes eu vejo o mundo. Tem muitos testes comportamentais que pensam assim, tipo, como que eu penso, sabe? No decorrer da minha vida, dos seus anos de vida, você teve um padrão de pensamento. E esses testes comportamentais, eles fazem isso, eles leem esse teste comportamental, entendeu? Eles vão te ajudar. Mas eu acho que, assim, todo passo de transição de carreira, ele tem que ser pensado e tem que ser analisado. Por quê? Eu já tive cliente de fazer o passo e depois falar, eu quero voltar. Mas o mercado, é o que eu falei, ele vai te olhar como a última coisa, entendeu? Então, essa parte de você ir e voltar, não é bom para o seu currículo, né? O certo é você fazer, mesmo que você faça uma transição daqui para cá, para cá, para cá, mas assim, você foi fazendo transições, não foi indo e voltando, entendeu? Que acontece bastante em algumas pessoas que estão, às vezes, numa inexperiência, ou às vezes muito no fervor, ou tá olhando muito salário. Exato. Então, na prática, uma transição mais lenta talvez te leve num lugar muito melhor daqui 5 anos do Exato. que você migrar para uma posição que vai te pagar mais, mas que não é o que você quer fazer. Porque é muito bom você ter um planejamento, entendeu? Exatamente um planejamento de carreira. Porque, assim, o que é carreira, né? Muitas pessoas, não sei se já pensaram o que é isso. O que é carreira? Carreira é uma estrada que eu estou construindo. Geralmente, eu não consigo ver muitos passos lá na frente, mas eu consigo ver os passos que eu dei anteriormente. Então, eu consigo ver a construção do que eu fiz até aqui hoje, consigo ver, às vezes, ali 1 ano, 2 anos na minha frente, mas aquela estrada lá no fundo, hoje, com a tecnologia, como a gente estava conversando isso daqui, é mais difícil de eu conseguir enxergar.
entendeu? Então, a minha carreira eu vou construindo passo a passo. Mas se eu parar e analisar a minha carreira quando eu não estou satisfeito, quando eu estou desmotivado, quando eu tenho, às vezes, uma proposta na mão para fazer uma transição paralela, para ir para uma outra estrada, eu preciso refletir sobre isso. Porque o que acontece? A hora que eu faço a transição de carreira, eu saio dessa estrada e eu vou para outra. E eu começo de novo nessa outra estrada. Ali eu começo do zero? Não. Porque você carrega todas as suas competências, suas habilidades da profissão anterior. Então, eu vou construir essa estrada desse momento aqui em diante. Mas a estrada é nova. Sim. Entendeu? E aí eu tô construindo de novo. Imagina eu ter que voltar de novo pela outra estrada, entendeu? Isso aqui é muito doloroso. É o que eu falei anteriormente. A transição de carreira não é tudo uma mil maravilhas, entendeu? E se a pessoa, ela demora para fazer uma transição de carreira, vamos supor, ela tá ali, né, dentro da empresa, tá desgostoso, não tá legal e tudo mais, ela pode ter uma depressão profissional, ela pode ter um burnout. Se ela fizer também de uma forma que ela não tem um planejamento, na outra estrada, ela também vai ter, porque é tudo muito novo. E a gente, como ser humano, a gente é muito resistente à mudança. Uhum. Nós, como seres humanos, gostamos do um pouco confortável, entendeu? Então, se eu entendo essa estrada no meu planejamento de carreira que eu fiz, é muito mais fácil eu construir ela, entendeu? Então, realmente, você tem que parar, analisar, refletir, pedir ajuda. Pedir ajuda, às vezes, para o RH. O RH também pode ajudar muito nisso, entendeu? Muitas empresas me contratam, o RH me contrata quando um colaborador está precisando nesse momento, né? Isso acontece bastante com líder também. E isso, você consegue desenhar isso para que fique visualmente acessível ali? Porque eu acho que ajuda bastante, né? Nesse processo de não ter só na cabeça o que você quer, mas ter o caminho ali mapeado de fato na sua frente. O processo de orientação de carreira, eu falo que são 3 etapas. O primeiro, que é o autoconhecimento e a autoconfiança, eles precisam ser a base daquele processo, entendeu? Ele precisa estar bem fortalecido. Depois tem a parte de planejamento. Eu geralmente faço com o meu cliente aí 10 anos de planejamento para ele de vida profissional. Lia, você vai seguir os 10 anos? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas, se eu não dou um passo, por exemplo, o segundo passo, o terceiro passo, eu não consigo enxergar isso, entendeu? Se eu estou na minha zona de conforto. Então, vamos supor, ela faz aí o planejamento de carreira, chega daqui 4 anos, ela fala, poxa, nesses 4 anos para os 10 anos, não é mais o que eu fiz planejamento com a Lia. Tudo bem, não tem problema, a gente pode mudar. O planejamento é feito para mudar. Só que se eu não tivesse dado os passos para os 4 anos, eu não ia enxergar outras possibilidades, entendeu? Porque o mundo é de diversas possibilidades e vão surgindo novas oportunidades pra gente também, entendeu? Eu tenho certeza que vocês nunca imaginaram que vocês iam ter um podcast falando sobre, né, área financeira, conversando aqui sobre isso. Por quê? Porque não é linear, a carreira não é mais linear como era antigamente. Você fazia uma faculdade, fazia um MBA, entrava numa empresa, ficava ali 10, 15 anos na mesma empresa e aposentava. Hoje não é mais isso. São várias estradas que a gente vai tendo. E muitas pessoas, às vezes, têm mais de uma profissão no mesmo, né, simultaneamente, no mesmo momento, assim. Então, e o terceiro passo que a gente faz, né, na área de orientação de carreira, é as ações. Então, eu fiz a parte de autoconhecimento, de autoconfiança, eu fiz esse planejamento aí da minha carreira, e aí quais ações que eu preciso fazer? O que eu preciso colocar a mão na massa? Porque não adianta eu fazer super planejamento e não entrar em ação. Então, é o momento de eu entrar em ação, é o momento das pessoas começarem a colocar esse planejamento na prática, entendeu? Eu acho que, pegando desse ponto, a palavra planejamento, e não tem como a gente passar por ela sem a gente aprofundar nessa palavra, porque o planejamento ele vai ser muito importante até para que essa transição de carreira ela seja de forma mais leve, né? O Rafa tocou num ponto que eu acho, cara, super legal da gente falar, que nem toda oportunidade que aparece, ela é para mim. E quando eu tenho um planejamento, eu tenho talvez a habilidade e o poder de dizer não. Isso ajuda muito. Exato. Né? E quando a gente pega, e aí trazendo muito para nossa realidade, que a gente fala muito aqui, o planejamento financeiro ele vai te ajudar nesse processo. Né? Você tocou num ponto de uma reserva de emergência, isso é extremamente importante. Né? Você ter uma reserva, lógico que a gente já falou muito desse assunto aqui, mas só para você entender, é você pegar o seu padrão de vida. Ah, Rafa, o que é meu padrão de vida? Cara, o custo, o que você gasta no mês ali? Não é o seu salário, tá? Não é, é o seu padrão, os seus custos, os seus gastos essenciais, seu estilo de vida. Faz essa soma.
Você pega essa soma, multiplica ali por 6, por 12 meses, ao ponto que você se sinta confortável. Para quê? Para que quando você faça uma transição, caso não aconteça como você espera que vai acontecer, e na maioria das vezes não acontece como você espera que vai acontecer, então você tem a habilidade de conseguir ficar mais tranquilo nesse processo, né? E não aconteceu como a Lia falou, pois às vezes você faz uma transição e por o desespero você quer retornar para da onde você saiu. A gente tem uma frase que eu escuto muito, né, de alguns amigos mais próximos e mentores, que, poxa, se você tem o norte, se você sabe para onde você vai, cara, você tem que abrir mão do sul, que é o que você deixou, e não voltar para ele, já era, né? A gente brinca, cara, queima as pontes. Agora, para você fazer isso, você precisa ter um planejamento, ter uma estrutura, ter um acompanhamento. Cara, não tenta fazer nada sozinho quando você não sabe. Então, acho que isso é muito mais do que apenas quero mudar de carreira, quero mudar de profissão, quero sair de onde eu tô. Estrutura isso. Não tenha pressa, né? Passe pelos processos. E aí entra muito, talvez, no que a gente conversou muito antes de começar o podcast, que acho que é legal, né? Um dia a gente pode fazer o vídeo só dos bastidores, né? A gente fica uma hora de bastidor e uma hora de episódio. Mas acho que talvez a dificuldade para essa geração, que é uma geração muito acelerada, de ter a competência ou esperar passar pelos processos. Porque uma transição do que for, você precisa passar por um processo. Você montar uma reserva de emergência não vai acontecer amanhã. Você tem que poupar mês a mês e tal. E talvez, olhando para a área que você já atua hoje, você que dá treinamento, tem uma galera, essa é algo que realmente você vê no dia a dia, né? Então, assim, de uma geração que tem essa dificuldade de não querer passar pelas estruturas de aperfeiçoamento, né? Eu brinco que é a geração do miojo. Se não estiver pronto em 3 minutos, eu não quero mais. É isso aí. Né? E aí eu faço até um paralelo com o meu sobrenome, uma geração muito imediatista, né? Que é tudo muito para amanhã, para ontem. Então, hoje é uma coisa que você vê de fato acontecendo. Uma galera que quer a transição, quer que as coisas aconteçam, mas não quer seguir um plano. Ela quer apenas o resultado. Sim, sim. Muito. Na verdade, a gente fala que a geração nem, né? Ela nem quer aquilo, nem quer aquilo, não quer nem estudar e não quer nem trabalhar. Ou quer, assim, as coisas muito rápidas. A gente estava falando disso, né? A gente passou por um processo de demora das coisas acontecerem. Então, a gente estava brincando aqui, né? Antes de começar. Quando a gente entrava na internet, era uma internet de escada. Então, a gente esperava aquela, né, internet vir. Então, a gente assistia um filme, né? Ou assistia uma novela, a gente tinha um comercial. Tinha que esperar o filme, né? Ir para a locadora, para ir lá, alugar, ou sair no cinema. E hoje não, é tudo muito mais rápido, né? Então, assim, é uma geração que ela não consegue lidar, elas não têm muita paciência das coisas acontecerem. Então, eles entram no mercado de trabalho, que são os millennials, né? Que são agora a última geração. Ela entra no mercado de trabalho e ela quer que as coisas aconteçam muito rápido. Elas querem subir muito rápido. Ou elas querem já ter muito prazer. Ou não querem, assim... Porque todo trabalho, gente, desculpa, todo trabalho vai ter coisas que você não gosta de fazer e vai ter coisas que você gosta de fazer. Tá? Não é porque você está fazendo uma transição de carreira e está indo para uma área que você adora, que não vai ter coisas que você não tem que fazer que você não gosta, né? Então, assim, saber que você vai ter essas atividades que são necessárias, que são importantes para o seu objetivo, né, para os seus resultados e tudo mais. Então, essa geração, a gente tem que trabalhar muito isso, porque elas são muito mais imediatistas. E tem uma outra coisa que acontece muito nessa geração, né? O que acontece? Elas não sabem um pouco lidar, né, com o sentimento, com as emoções, com as frustrações, com os nãos, entendeu? Isso é muito da parte mais educacional, mas a maioria dos educadores disso falam exatamente isso, que é o que você falou, né, que a geração miojo, ou a Nutella, né, que muita gente também fala, né, que se ela é repreendida, ela espana, ela sai. E não é assim, né? Você vai ter situações onde você vai... Se não vai ser seu chefe, vai ser um cliente. Sim. Que você vai ter que se adequar a entregar um produto, ou um resultado, ou um projeto para essa pessoa, né? Então, você vai ter que passar também por situações de que não vai dar certo, muitas vezes, que você vai ter que se reinventar, vai ter que refazer, fazer novamente. Então, assim, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre essa geração neném, e ela é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que não é só a geração. A gente fala muitas vezes que é o problema da geração. Não, ela é um problema das empresas, que a gente vai ter que lidar com isso, com esse tipo de geração, porque hoje no mercado de trabalho a gente tem 4 gerações e daqui a pouco a gente vai ter 5.
Então, são 5 gerações pensando totalmente diferentes. Você imagina pro cara lá de 60, 70 anos, que tinha uma carreira linear, que tá 20 anos na mesma organização, lidar com um jovem que tá entrando no mercado de trabalho, que tem aquela necessidade, aquela ansiedade de fazer as coisas, aquela não paciência para fazer as coisas. Então, a gente também tem que trabalhar com isso e o governo também precisa lidar com isso, né? Os países precisam lidar com isso também, porque a gente tem aí hoje milhões de jovens desempregados, desmotivados, depressivos, por conta dessa geração que não quer nem trabalhar e não quer nem estudar, que ele não sabe aonde que ele tem que ir, entendeu? Ele não tem ainda o suporte de onde que ele tem que ir. Às vezes não tem nem a necessidade, porque, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, com 20 e poucos anos, precisavam trabalhar. Sim. Era a necessidade disso, entendeu? Então, a necessidade faz realmente a situação. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar. Às vezes já era casado, já tinha filhos. Não dava muito para pensar. Hoje, não. Esses jovens, eles têm ainda uma qualidade de vida. Às vezes, ele tem ainda um suporte aí das famílias. Então, também ele tem essa questão para ser trabalhada. E educação, gente, é uma coisa que, assim, o nosso país precisa investir. Sim. Muito, muito. Eu tenho um projeto no Instagram que chama Motiva Mundo e eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e eu acho que tudo que você falou passa muito por isso, né? Por autoconhecimento, por se desenvolver e por inteligência emocional, que eu vejo que hoje falta muito. Por quê? Exatamente pelo que você falou, é mais fácil. Cada geração que vai passando, você quer dar mais pro seu filho. Mas o dar é o dar mesmo. Esse acaba sendo um problema, porque não é o ensinar assim, claro, a vida melhor. Claro que você vai entregar, mas ela tem que ser baseada em frustração também, porque você tem que aprender a se frustrar e a lidar com aquilo para que você possa se desenvolver, porque senão você leva isso para o ambiente de trabalho, né, para sua carreira, e você acaba não conseguindo se vincular a nenhum projeto, exatamente porque você vai se frustrar com qualquer coisinha que aparecer. E a gente sabe que quando a gente fala do lado profissional, que nem você falou, sempre vai ter alguma coisa que você não gosta de fazer. Mesmo que você tenha o seu negócio, alguma parte burocrática, você não vai gostar de fazer, né? Às vezes você ama o que você faz, sei lá, você pinta quadro, você é um artista, ama o que você faz, só que você vai ter que lidar com imposto, e aquilo você não gosta, não é? Você vai ter que vender. Vai ter que vender, exato. Né? E aí eu vejo que a gente passa por um processo em que a geração de agora não tem isso, de lidar com essas frustrações para poder crescer, para desenvolver esse lado, para desenvolver a inteligência emocional. E eu acho que isso está impactando no mercado. E, de fato, se não tiver envolvimento, que nem você falou, o governo, né? Na minha opinião, até o desenvolvimento das escolas, do posicionamento das escolas e Sim. também dos pais, para entender como como fazer para deixar o filho passar por aquilo, acho que a gente vai ter um grande problema social em algum momento, porque é uma geração que está ficando, até você comentou, né, hoje 24 anos é jovem ainda, né, considerado jovem, antigamente já era... Cara, 24 anos estava ralando pra caramba, eu consegui pagar a faculdade para dar meu jeito. Isso, e daqui a pouco vai ficar cada vez mais velho, exatamente porque não passa por esses processos. Eu acho que isso acaba gerando um problema social, né? Muito. E não só social, e desculpa te interromper, Lia, mas também um impacto financeiro. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo que a Lia colocou, cara, estava vendo, achei sensacional. Porque é basicamente 11 milhões de jovens que são dessa galera de quero fazer nada, né? Então a gente tava brincando que antigamente a pessoa não queria fazer nada, ela fazia o quê? Pegava miçanga e ia pra praia vender. Hoje em dia ela não quer nem isso mais. Então ela não tem nenhuma capacidade de geração de riqueza para movimentação da economia. E o impacto que isso vai gerar é que isso pode, a pontos futuros, ter, nos próximos 30 anos, ter um impacto de projeção de crescimento do PIB, que é o produto interno bruto nosso, que é a geração de riqueza de um país, em 10 pontos percentuais. Então você vê que é uma geração que deveria ter uma capacidade de geração de riqueza. E aí a gente pegando algumas projeções, pensando aqui agora, essa galera, ela não vai se aposentar. Sim. Por quê? Porque ela deveria estar gerando riqueza para aqueles que hoje estão aposentados. Então, automaticamente, teremos que ter novas reformas tributárias, novas reformas previdenciárias, para garantir que o governo consiga, ele mesmo, sustentar essa galera que hoje não quer trabalhar. E isso vai se prolongar. A gente pega as reformas de 2022, 2024. Hoje para você se aposentar, são de 30 a 35 anos de contribuição. E a galera que com 24 anos não gera renda, que vai começar talvez a gerar renda com 30, 35, ela vai ter essa grande dificuldade. Então, assim, isso é de fato um impacto social, é um impacto financeiro e econômico para as próximas gerações. Então, acho que isso é um sinal de alerta
cara, de alguma forma a gente tentar ver essa situação e tentar auxiliar, porque é complexo, cara. Sim, e a galera aceita menos dentro de empresas também, né? Então você falou que vai começar mais tarde, ok, mas muita gente não vai aceitar ficar ali, então ela não vai contribuir, nem vai chegar talvez a contribuir os 35 anos, mesmo que comece tarde. Porque ela vai estar querendo buscar alguma coisa própria e não vai contribuir, ou ela vai entrar e sair várias vezes na empresa, porque não aceitam uma série de coisas. E foi até que teve um meme recente, eu não sei até de aonde isso era meme ou era real, de uma menina que ela foi fazer um estágio e ela recebeu no primeiro dia ali o que ela tinha que fazer de funções. Né? Então ela tinha que trabalhar aqui, fazer isso e tal. Ela falou assim, não, eu sou estagiária, isso aqui não é pra mim. Eu não quero fazer isso. E ela pediu demissão no primeiro dia. Então, tipo assim, porque ela não queria ter que, cara, fazer as funções tradicionais do que tinha ali. Ela falou assim, não, cara, eu não vivi pra isso. Ela nem viveu ainda, cara. Tá começando, né? Exato. Então, eu acho que esse ponto, lógico, cara, dá pra gente aprofundar muito mais nisso, o que é a frustração, quanto a frustração te aperfeiçoa. Uma coisa que eu particularmente vivi ao longo da minha vida e acredito muito nisso, que ao longo do processo da nossa construção de vida, eu preciso ter machucados que uma hora vão se transformar em cicatrizes e essas cicatrizes farão parte da minha história. E eu vou poder contar sobre essa história e essa cicatriz vai me aperfeiçoar. Né? Eu acredito que eu me aperfeiçoo naquilo que eu sou fraco, naquilo que eu não tenho habilidade. Até porque você aprende na experiência, né? Sim. Você pode aprender de diversas formas, mas a gente aprende muito na experiência. Então eu preciso ter essa dor, às vezes, para falar, não quero passar novamente por essa dor. Então, o que eu faço para não passar novamente por essa dor? Eu acho que é a criança com o dedo na tomada, né? Tipo, cara, coloca lá pra ver como é que vai ser, né? Um ponto que eu queria falar para vocês, dessa pesquisa que você estava falando, Rafael, do neném, a gente também tem que falar das pessoas de baixa renda. Que isso é muito importante. Por isso que eu falo que é um problema também, né, governamental. Por quê? Porque as pessoas de baixa renda, às vezes, ela não tem a oportunidade disso. Então, assim, não é que é o neném da classe média ou classe média alta que fala, ai, não quero, não sei muito para onde eu vou. Não, é a pessoa que, assim, eu não estou ainda qualificada para o mercado de trabalho. Eu não consegui ainda me qualificar, porque eu estudei numa escola pública, né? Eu não tenho aí tanto conhecimento, às vezes, para passar numa universidade estadual, ou eu vou para uma escola, ou vou para uma faculdade com um nível de educação bem inferior e faço mais, né, só para falar que eu tenho um diploma, e aí chega no mercado de trabalho, isso pega. Porque o mercado de trabalho, ele exige muito, ainda mais agora com a tecnologia. Então, assim, ele exige tanto uma graduação, uma língua, experiências, e existe um mindset muito diferente no mercado de trabalho, que a pessoa precisa ter e precisa construir durante isso. Então, a pessoa de baixa renda, ela é uma questão governamental. O governo, né, precisa olhar para isso e falar, a gente precisa mudar essa educação, eu preciso dar oportunidade para essas pessoas, para ela também poder escolher. Porque, às vezes, ela não escolhe porque ela não tem como escolher. Não tem opção disso. E aí, ela vai ser subemprego. Né? Vai ter um subemprego. E esses subempregos vão ser extintos pela IA, né? Então... Que a gente vai entrar nesse assunto que eu acho sensacional, mas tocando nesse ponto, eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente também tem que pensar nesse modelo de contribuição, né? Eu toco junto com as pessoas mais próximas, a gente tem um projeto social chamado Casa de Paternidade. E a gente visita muitas comunidades, né? Então, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste de São Paulo. E a gente agora, cara, tem um projeto muito legal para 2024, justamente com algumas escolas profissionalizantes, né? Então, a gente está fechando um projeto junto com o Sebrae para criar um campo dentro daquelas comunidades, onde a gente vai trabalhar inicialmente com assistencialismo, porque, poxa, cara, a gente tem uma frase que o meu mentor fala muito, né, Rafael? Cara, fome e frio não esperam, né? Então, cara, ajude, mas ao mesmo tempo não deixa só nisso. O que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode contribuir? Que é justamente, a pessoa não tem oportunidade, ela não tem. Mas também eu vejo por um lado, e aí eu tô falando da minha bolha, né? Que é importante a gente falar isso. Do dia a dia que eu vivo ali, muitas das vezes, que às vezes tem a oportunidade, mas ela não quer ter aquela escolha. Então, acho que, de fato, é muito mais complexo do que uma mesa de podcast uma hora pra gente falar. Exato. Mas eu acho que também é pensar assim, como que a gente pode mudar essa realidade com aquilo que eu posso alcançar. Poxa, seja um projeto. Rafa, eu não consigo estar num projeto. Pô, mas eu tenho uma ideia. Cara, traz a ideia. Vamos tentar ajudar. Eu acho que a gente pode auxiliar para que, de fato, as próximas gerações possam vir melhores do que a anterior. Então, e acho que se a gente pega de 4 anos para cá, as gerações elas não têm melhorado. A gente tenta trabalhar, mas nunca vem. Tem uma geração mais preguiçosa, que passa vários processos. E acho que muita coisa, e a gente vai falar um pouco como que as coisas evoluíram nos últimos anos, mas se a gente consegue também auxiliar para melhorar isso, acho que é muito importante a gente como empreendedor, como pessoa também. Todo mundo tem, né, o seu papel, né? Todo mundo tem sua responsabilidade, sim, né? Sim. Até é uma dica legal aqui que você
está falando, por exemplo, é o Senac, que às vezes falta o acesso à informação para chegar nesse ponto. Sim, né? o Sebrae também é sucesso real. Não, sim, o Senac ele tem um programa de bolsas, por exemplo, que muitas vezes não fecha a turma, não se inscreve, porque ele não aparece na mídia, né? Então, mas basicamente são vários cursos para se desenvolver em diversas áreas, que ele te dá o horário que vai abrir o processo de bolsa, ele tem... É até alto o valor da renda familiar que tem, então tem acesso até classe média, assim, consegue acessar essas bolsas também, mas é importante porque você consegue acessar um curso de qualquer coisa até para se colocar no mercado, sei lá, um curso de barista, você vai se colocar no mercado, se de repente não for aquilo, você faz outra coisa depois, mas é interessante, então é uma dica legal, porque é disponível para todo mundo entrar lá, se cadastra e é totalmente online. Você faz o cadastro e espera o resultado lá. Eu não sabia disso até semana passada, por isso que eu tô passando essa informação. Acho que assim, a gente tem que disseminar isso também. Porque às vezes é só informação que não chega e falta isso, né? Uhum. Acho que... E pegando esse pequeno gancho que a gente falou sobre a inteligência artificial, né? Sobre o IA. E você como mentora de carreira, acho que essas mudanças vão impactar em muitas carreiras, em muitas profissões. E aí você falou que você tem até um treinamento que é sobre a profissão do futuro, como as coisas vão mudar. Como é que vocês têm visto isso hoje? Né? Porque a gente acaba, né, mais uma vez, no nosso dia a dia, o Rafa está muito mais conectado a esse assunto, a gente tem alguns projetos que a gente conversa muito sobre isso, mas é coisa muito embrionária ali, legal, tá acontecendo, vamos ver, monta uma imagem, uma loucura ali, mas como isso no dia a dia tem acontecido e como que os próximos anos podem ser? Bom, a gente pode ser pessimista ou a gente pode ser otimista com isso, tá? Mas a gente tem que ter um estado de alerta. Na verdade, todo mundo tem que saber que muitas profissões, na verdade, o estudo diz que 40% das profissões não vão existir aí até 2027. É muita profissão. Acho que tá otimista esse estudo. Temos 3 anos aí. Mas o que acontece? Geralmente são os empregos que a gente fala de subemprego, mas vai impactar todo mundo. Sim. Não tem como não impactar todo mundo, entendeu? Profissionalmente. Mas as profissões que vão ser mais extinguidas aí são os subempregos, né? E é o que a gente estava falando, a gente já passou por isso, né? Na Revolução Agrícola aconteceu isso, quando o agricultor sai ali da agricultura e vai para a fábrica para começar a mexer ali né? Eu lembro muito de Charlie Chaplin, né? Artista, né? Isso, né? Aquela coisa do parafuso, né? Do maquinário. Então, ele vai para a fábrica e depois da fábrica ele vai para a tecnologia, que a gente também teve aí uma revolução. Então, assim, nós já passamos por isso. Mas agora ela está muito mais acelerada e muito mais rápida. Então, a gente precisa aí aprimorar, precisa desenvolver essas pessoas, para essas pessoas aí conseguir desenvolver novas competências para conseguir trabalhar em outros setores. Porque uma pessoa que trabalha hoje num trabalho de subemprego, por exemplo, daqui a alguns anos, será que ela vai conseguir trabalhar com uma IA? Se eu não desenvolver isso daí daqui 3, 4 anos? Não, eu preciso desenvolver, porque é mais complexo agora o trabalho, entendeu? Então, assim, isso vai acontecer muito. As competências que cada vez mais vai exigir para ser um profissional do futuro, para conseguir você se adaptar às mudanças do mercado, é você trabalhar com as suas soft skills, que não é, por exemplo, hard skill, é uma habilidade técnica. Então, qualquer profissão tem sua habilidade técnica. Mas a soft skill são habilidades mais comportamentais. Então, liderança, comunicação, resiliência, pensamento crítico, pensamento analítico. Então, assim, são coisas mais complexas e comportamentais que eu preciso desenvolver. Quanto mais eu tiver desenvolvido essas habilidades, mais eu consigo me adaptar a essas mudanças. Então, esse seria um ponto ali, né, do profissional do futuro. É uma coisa que eu adoro falar, porque é um estudo que eu já tenho há alguns anos e agora ele virou uma palestra e um treinamento sobre isso. Então, outro ponto que eu vejo muito que as pessoas precisam começar a lidar, ao invés da pessoa pensar muito no quê? O que eu preciso fazer é como eu preciso fazer isso. Porque a inteligência artificial, ela já vai dar a resposta. Ela já tem a resposta ali muito pronta quando eu conduzo. Mas como que eu faço isso? Ela ainda não tem. Por quê? Porque por enquanto, ela ainda não pensa e não sente. Mas daqui a pouco ela vai começar a fazer isso, né? Então, assim, essa parte também de desenvolvimento de pessoas, essa parte também de lidar com as pessoas, essa parte também de você saber pensar, sair fora da caixa, é muito importante para um profissional ter isso.
Por quê? A resposta ali na IA eu já vou ter. Mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou conduzir para as pessoas? Ainda não tem. Então, assim, isso cabe ao profissional saber lidar com esse ponto. Isso traz uma coisa que a gente estava falando antes, que é o aprender a aprender, né? Acho que é relevante, muita gente deixa passar, principalmente quando você vai se acomodando, né? Que nem você falou da zona de conforto de estar no mesmo ambiente, na mesma função ali, você vai deixando cada vez mais isso de lado, né? E aí, eu acho que isso é extremamente importante. Aí você trouxe o ponto do senso crítico, que eu acho que é fundamental, principalmente para o avanço tecnológico, porque se você não tiver isso, você jamais vai conseguir se adaptar às mudanças que estão acontecendo de forma rápida, né? E aí, eu acho que as pessoas precisam se envolver nesse processo para entender que o mercado vai mudar completamente, né? Lá atrás você falou que, a gente estava falando de transição de carreira, você falou que muitas vezes a pessoa faz outra função, tendo uma função, faz uma segunda função ali, né? Que hoje é totalmente possível fazer isso, principalmente com a internet, né? E aí talvez sejam opções também de você trabalhar outras habilidades para você ter opções na mesa, não deixar passar. Acho que isso faz diferença com o avanço tecnológico, né? Eu utilizo no dia a dia inteligência artificial e acompanho. E é impressionante como de hora para outra começam a surgir coisas novas. E isso está avançando muito mais rápido do que qualquer coisa que a gente já viu, pelo menos em todas as gerações, né, até agora. E esses processos eu acho que vão fazer com que quem não se adaptar vai sofrer muito, né? Então, eu acho que também é um ponto relevante de parar, pensar e começar a consumir conteúdos para que você possa gerar esse senso crítico e possa aprender a aprender. Né? A gente tem muito conteúdo na internet, mas eu preciso saber quais conteúdos eu vou consumir. Esse é uma discussão né? que a gente já teve aqui, tá no podcast. Porque né? assim, eu tenho o celular o tempo todo na minha mão. Tem muito conteúdo ali dentro. Mas depende de mim, se eu vou gastar horas numa rede social por besteira, ou se eu vou gastar horas estudando, aprendendo alguma coisa, entendeu? Então, isso também agora a gente precisa saber lidar, porque antigamente não tinha. Não tinha. Você ia na Barça, você ia nos livros, né? Não tinha isso. O Google estava começando, pelo menos na minha geração, o Google estava começando. Então, eu não tinha como pesquisar muito, né, as informações. Hoje não, elas estão escancaradas, mas eu preciso ter as escolhas para isso. E uma coisa que você falou bastante importante, Rafael, é exatamente isso, né? O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe ler e escrever. Não é esse mais. É o que não sabe aprender, deixar de aprender, reaprender, aprender uma coisa nova, reaprender de novo. Então, assim, vai ser uma constância isso. Eu vou ter que desaprender e aprender coisas novas o tempo todo. Por isso que eu falei, são até mais ou menos 5 profissões no decorrer da nossa vida a gente vai ter, ou às vezes 2 profissões ao mesmo tempo. Então, são 2 profissões, são muitas habilidades que eu preciso desenvolver para ter essas 2 profissões ao mesmo tempo. Então, assim, o tempo todo eu saber que eu vou ter que estudar e me aperfeiçoar para o resto da minha vida profissional. Tô aqui pensando assim, o que eu vou estudar amanhã? Qual o próximo curso que eu vou ter que fazer? Mas acho que o desenvolvimento, ele tem que acontecer em todo momento, e você vai criando novas habilidades, você vai entendendo, e isso vai impactar automaticamente na sua vida financeira também. Né? Eu falo que, cara, lógico, a gente fala muito sobre investimento, sobre você potencializar seu patrimônio, você investir de forma inteligente, mas o lugar que vai te trazer a maior geração de riqueza é naquilo que você faz com a maior habilidade que você tem, que é o seu trabalho. Né? Então, poxa, eu trabalho para alguém, eu sou CLT, mas eu sou um empreendedor. Aquilo ali que vai gerar a sua maior capacidade de geração de riqueza, e daqui a uma parte daquele valor você vai destinar para potencializar o seu patrimônio. Então, acho que... Mas qual é a base disso? Né? A base é, cara, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu entrego como pessoa, o quanto eu posso auxiliar em algum projeto, em algo do tipo que eu atuo. Então, eu sempre brinco, até no último podcast com o Fábio e com o Everton aqui, a gente falou, né, muito sobre isso. Cara, o quanto mais eu sirvo, mais dinheiro chega na minha mão. Né? Então, quanto mais eu entrego, maior a capacidade que eu tenho. E às vezes, quando você não quer passar por processos de frustração, você não quer ter habilidade, mas você quer o objetivo. Né? Eu quero ter o meu salário aumentado, mas eu não quero me desenvolver. Eu quero que minha empresa fature bem, mas eu não quero estudar para isso. Pô... Não funciona, né? E é por isso que a maioria das pessoas, cara, 35% da população das classes C, D e E acabam gastando boa parte do seu salário com plataformas de aposta.
que não vou entrar nessa parte aqui agora, mas é um assunto complicado. Cara, saiu uma pesquisa recente sobre isso, né? É até assustador, né? É assustador, na verdade, assim, tem a galera que recebe, só rapidamente aqui pra gente não entrar muito nesse assunto, mas R$100 do Bolsa Família é gasto com plataformas de aposta. Absurdo. E se você pega, tem um estudo mais elaborado, foi bem mais profundo, dizendo que 61% das pessoas perdem plataformas de aposta. Até aí a gente já sabia que era muito grande o que perde ali. E 61% perdem, 18% ganham e a outra parte ali que sobra nem ganha nem perde, consegue recuperar. Mas desses 61 que perdem são das categorias C, D e E, de classe social. Sabe o que mais me assusta? As pessoas encaram isso como uma profissão. Ah, não, eu vou... Tem um jeito, existe um mecanismo para fazer dar certo e vai se enraizando nisso. Exato, e cara, é só você ver, isso veio do cassino, veio de muitas coisas, só pra gente ter uma projeção aqui rápida, o faturamento projetado dessas plataformas de aposta para 2024 é assustador, cara, bate algo em torno de 90 bilhões, então assim, é surreal. Nossa. Alguém tem que perder, né, então assim, alguém vai perder. Então isso é muito loucura, mas acho que quando a gente começa a desenvolver a habilidade que a gente colocou, né, então hard skill, soft skill, você começa a pensar, pô, isso aqui faz sentido? Né? Será que eu tenho que realmente dedicar meu tempo em uma plataforma de aposta ou eu vou dedicar meu tempo estudando sobre inteligência artificial? Né? Como que eu posso gerar riqueza com isso aqui? Como que eu posso me aperfeiçoar? Então é aí que entra. Eu tenho informação, mas eu vou ter que filtrar que tipo de informação vai ser benéfica para o meu crescimento profissional. Uhum. Eu acho que também entra muito você ter um mentor de carreira ali, alguém para te aconselhar e falar, pô, isso aqui não, né? Olha pro lado de cá que vai te ajudar. Eu queria até vincular esse assunto com o processo de liderança, que é algo que você também trabalha, né? Dentro das empresas, né? Nesse mundo atual em que tudo se atualiza muito rápido, o líder, ele fica desatualizado. Às vezes, ele só vai para a função, a gente estava até falando disso, né? Ele vai para a função de liderança, mas está desatualizado frente ao que ele deveria passar, tanto do lado humano, quanto também o desenvolvimento tecnológico. E como você vê o processo atual para a liderança, uma transição de carreira para se tornar um líder? Como que tá isso hoje em dia? Bom, mudou muito com a pandemia, né? Porque que acontece? O líder, ele estava no escritório, numa organização, com todas as pessoas ali em volta. E aí ele olhava e falava, aquela pessoa está trabalhando, aquela pessoa está trabalhando. No home office, você só sabe por resultado, né? Se a pessoa entregou aquilo ou não, porque também não tinha mais o cafezinho, né? Para as pessoas dar uma burlada. Então, a pessoa teve, né? O líder, ele também teve que reaprender a ser líder no híbrido ou no home office. Porque ele não está vendo as pessoas mais. Ele está vendo pelos resultados que a pessoa está entregando. E muita gente, às vezes, não está entregando o resultado, né? Então, assim, ele teve que reaprender essa forma de como que eu vou motivar as pessoas no online, como que eu vou incentivar essas pessoas, como que eu, como líder, sei quais são as habilidades que esse Rafael tem e esse Rafael tem, e quais atividades eu vou dar para esse Rafael que ele vai entregar muito boa, porque ele tem tais e tais competências, e para esse daqui eu vou dar outra atividade porque ele tem tais e tais competências. Então, ele tem que saber de lidar com pessoas. Uma das coisas principais de um líder. Saber gostar de pessoas, saber ler as pessoas, saber desenvolver as pessoas. Porque não vai ser ele que vai pôr a mão na massa, é meu liderado que tem que fazer isso. E aí é uma das dores do líder, porque às vezes ele sobe e ele fica lá no analítico dele de anterior, da profissão anterior. Então, às vezes ele era ali um analista, né? Mesmo que ele for pleno, sênior, não importa. Mas ele estava ali na função, né? Mais burocrática. E aí ele sobe para ser líder e ele continua a função burocrática, porque é uma coisa que ele faz bem. Para a empresa, isso é um valor muito alto, porque a hora do líder é muito mais cara do que uma hora de um analista. Pro líder é muito mais exaustivo, porque eu estou microgerenciando o tempo todo aquelas pessoas, e às vezes você está no departamento aí de 20 pessoas, então imagina você ficar fazendo o tempo todo ali essas atividades. Enxugando gelo praticamente. Exatamente. Né? Então é muito mais fácil eu desenvolver uma liderança, de eu enxergar meu departamento de cima como uma águia, entender quais são as habilidades comportamentais de tais pessoas, então como que eu vou ler, quais são os pontos fortes desse Rafael, quais são os pontos fortes desse Rafael, o que eu posso delegar para ele, o que eu posso delegar para eles fazerem as funções para a gente ter o resultado juntos, que é o que a gente... Porque todo mundo busca o quê? Um resultado. Busca um faturamento, busca uma aprovação de um projeto, ou um projeto que ele se desenvolva ok. E aí, todo mundo tem que estar na mesma página. Tem que estar no mesmo objetivo.
que é o objetivo central. Mas para isso, eu tenho que saber conduzir essas peças para todo mundo chegar nesse objetivo, que geralmente o objetivo é do líder, da organização e dos liderados. Competência de liderança, eu consigo desenvolver. Tem pessoas que são líderes natos, aquelas pessoas que, sim, você vê muito por criança, né? Às vezes aquela criança que ela já comanda os outros amiguinhos, ela entra numa rodinha, ela já fala, né? Ela já conduz os amigos. São os líderes natos. Mesmo assim, ele precisa desenvolver, que é aquilo que a gente está falando quando a pessoa tem, às vezes, uma habilidade muito boa e a da pessoa que não tem habilidade, por exemplo, de música, de jogar futebol e tudo mais, e a outra pessoa que ralou e se esforçou e tudo mais, ela supera o talento da pessoa que tem um talento natural. Então, assim, é sempre importante você desenvolver, sempre importante, mesmo você é um líder, né, nato ou não. E é uma habilidade que você consegue desenvolver, liderança, mas a pessoa tem que querer. Esse é o primeiro ponto. Não importa, não dá para eu querer desenvolver um líder e ele não querer desenvolver com isso. Então, é uma habilidade que eu tenho que ter um acompanhamento, ele tem que entrar naquelas 3 fases do mesmo jeito, né? De autoconhecimento, de autoconfiança, porque ele também precisa saber quem ele é para ele também conseguir liderar aquilo, né? E o líder, o que acontece? As pessoas às vezes acham assim, nossa, o líder ele tem que ser o máximo. Não, ele é um ser humano como qualquer um. Ele vai errar, ele vai acertar. Então, ele também precisa ser humano, entendeu? Também eu preciso lidar com as minhas frustrações, lidar naquele momento que eu não estou legal, eu não consigo conversar com aquele cobrador e dar um feedback interessante, então eu vou recuar e não vou dar esse feedback hoje, entendeu? Então ele também precisa ter esse autoconhecimento, porque ele também é um ser humano. Sim. E até um cuidado, né? Porque se você se coloca só naquela posição, você pode soar como arrogante, prepotente e afastar a equipe. Agora, se você coloca com muita proximidade, também pode não te ver como líder. É um equilíbrio. Exato. É um equilíbrio o tempo todo. Mas quanto mais você tiver a equipe próximo de você e com o mesmo objetivo de você, mais o resultado vai ser melhor. Sim. Entendeu? Mas aí eu tenho uma dúvida referente a isso, que é o seguinte, muita gente que vira líder sai de funções que são... que você tem colegas de trabalho na mesma função. E aí você se destacou e virou líder. Aquelas pessoas, no primeiro momento, te enxergam como o colega de trabalho que se manteve. Como que é isso para a transição de carreira dessa pessoa? Porque ela vai ter que desenvolver um lado em que ela vai ter que lidar de forma diferente com essas pessoas que antes estavam no mesmo nível de cargo ali, mas ao mesmo tempo elas vão te olhar ali de forma talvez... não vai ser a mesma coisa de se trouxesse um líder externo, sei lá. Assim, ela tem que saber lidar com isso. Primeiro, ela tem que saber lidar que ela não é mais os colegas não são mais pares dela. Ela é o líder e eu tenho liderados, né? Então, a sua função e o seu posicionamento tem que ser diferente. Porque agora eu comando essa equipe e eu não estou mais na mesma função que eles, né? No mesmo paralelo aqui que eles. Eu tenho que trabalhar muito bem isso, porque às vezes as pessoas não aceitam a resposta disso. Exato. Isso acontece bastante. Eu estou dentro de uma célula, eu subo essa pessoa e algumas pessoas não aceitam. Então, assim, quer uma coisa muito fácil? Trabalha. Se você trabalhar e tiver resultado, aquela pessoa que está ali, aquela laranja podre, sabe? Ela vai mudar. Ou se ela não mudar... Você sai dela, porque senão ela vai contaminar as outras. Mas se você trabalhar, mostrar resultado, falar que você está ali junto, que você está ali para desenvolver, que você está ali junto com a equipe, né? A gente tem que ir para o mais. A gente tem que ir sempre para o mais no trabalho. Então, assim, se eu tô aqui com você, eu tô junto, tô desenvolvendo, eu tô te olhando, eu tô te vendo, tô vendo as coisas que você tá apresentando para mim e eu também tô trabalhando na parte estratégica, eu acho que para mim, trabalho e resultado, não tem como você ir contra isso. Mas existe bastante pessoas que, às vezes, não gostam de que outras pessoas subirem, entendeu? Sim. Mas agora uma dica prática para quem tá nesse processo aqui. É melhor reunir a equipe e jogar... de forma clara ali, ó, a partir de hoje mudou isso, assim, ou é melhor fazer isso individualmente? Ou não existe certo e errado? Na verdade, o que eu gosto de falar? Toda vez que você vai dar um feedback que é negativo, é melhor você fazer um one-on-one. Então, eu com você. Então, se, por exemplo, tem uma pessoa dentro dessa equipe que não tá legal, chama para conversar no individual.
Então fala assim, olha, vamos conversar no individual, tô vendo que você não gostou que eu subi, eu sei que talvez você também estava na mesma posição que eu e você também queria o cargo, mas agora sou eu que sou líder, então vamos junto. Então conversa aqui e seja franco também com a pessoa, entendeu? Agora, se é uma coisa que é positiva, tô começando aqui, tô com novas estratégias, tô pensando na gente fazer, né, uma tal ação no departamento, chama a galera toda para conversar, entendeu? Então toda vez que é uma coisa positiva, uma coisa para reunir, para ser interessante, chama no coletivo. Quando às vezes é uma coisa mais individual, um feedback às vezes negativo, uma situação que está meio conflituosa, sempre chama no individual para você conversar com as pessoas, que é muito mais fácil. Legal, interessante. Assim, eu acho que, só complementando esse ponto, não é a minha maior expertise nesse assunto, mas eu acho legal olhar, eu sempre gosto de olhar para a empresa como um organismo vivo. Né? Então, onde existem vários membros, cada um com a sua habilidade, com a sua competência, e todos estão caminhando para um único local. Né? Um corpo não tem um braço, 5 pernas, e não, cara, você tem a quantidade correta ali para que todos possam funcionar da melhor forma para um objetivo. Acho que também isso muito acontece como a visão equivocada e muito não sabem para onde está indo. Então, acho que também a função do líder em algum momento é, cara, traz a galera, né? Trabalha, a gente fala, cara, trabalha colocando luz em tudo, cara, trabalha as claras, pô, isso tá rolando, isso tá acontecendo, pra que a gente tá indo? Olha, isso aqui é uma falha minha, eu preciso da sua ajuda, você precisa, vamos juntos, né? Então a frase vamos juntos, ela é muito mais do que um jargão vamos juntos, né? Então você tá dentro do processo, eu acho que, e aí as habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da jornada vão te fazer levar para esse local. Então acho que esse é um ponto importante, você que quer crescer no lugar que você está, avançar na sua carreira, isso vai te ajudar, esses pequenos insights aqui vão contribuir para esse momento. E para a gente encaminhar aqui para o final, né, do podcast, que a gente poderia ficar mais algumas horas aqui falando, né, mas você tem uma função muito importante para poder exercer, vou deixar o pessoal curioso para saber o que é, mas, cara, eu estava vendo é um artigo, se não me engano, acho que 2021, 2022, que é onde diz que as pessoas às vezes preferem ser medianas do que excelentes no trabalho, e isso me assustou muito, né? E acho que a mediocridade, ela nunca é positiva, né? A gente fala que, cara, então assim, como que muitas das vezes num processo de treinamento, num processo de construção de carreira, de aconselhamento, como que isso tem acontecido no dia a dia? Porque, como a gente fala, cara, na nossa bolha, eu não vejo isso. Sim. Né? E para mim também, na minha ignorância, é difícil aceitar isso. Mas como que você poderia comentar com a gente como você enxerga? De fato isso é real? As pessoas não querem mais desenvolver, tem essa dificuldade. E se tem ainda, para quem está assistindo a gente, espero que você não seja, tenho certeza que você não é, senão você não estaria na disciplina financeira. Mas como que a gente pode mudar essa realidade hoje em dia? Sabe por que as pessoas gostam de ser medíocre? Porque é zona de conforto. É mais confortável ficar aqui e fazer uma mesmice, fazer toda aquela função, entendeu? Não ser proativo, não querer ir além. Porque é confortável, recebo meu salário lá no final do mês, tá tudo bom, tá tudo bem, né? Fica aqui. Então, assim, a área de função de treinamento e desenvolvimento, ela é uma área onde eu tiro a pessoa da zona de conforto. Onde a pessoa dói, onde eu faço a pessoa refletir. Às vezes o cliente fala pra mim, cara, eu pensei em você a semana inteira, porque você falou uma frase pra mim que, assim, foi matadora. É pra isso, entendeu? Eu preciso tirar você da zona de conforto e fazer você pensar. As pessoas às vezes não sabem pensar. Ou não foram aprendidas a pensar, sabe? Entra muito no automático, em no fazer, da atividade, do dia a dia. Eu preciso que a pessoa pense, reflita, né? Seja estratégico como empreendedor na hora que você tem que vender um produto, seja estratégico como líder na hora que eu tenho que conduzir essa equipe, entendeu? Seja estratégico como profissional, como eu vou conduzir a minha carreira. Então, assim, eu tenho que fazer a pessoa pensar muito. E infelizmente isso acontece muito, mas a maioria das pessoas que me procuram, tanto pessoa física como pessoa jurídica, então pessoa física às vezes é a pessoa que está ali num momento de dor da carreira, não está legal, não estou bem, não estou motivado, tive burnout, ou sou uma líder, mas não sei ser líder ainda, geralmente é um momento de dor, tá latente ali a situação, entendeu? Ou às vezes a organização me procura porque também tá latente para ela. Subir, às vezes, um profissional, não devia ter subido ele, não devia ter dado essa promoção, ou tô tendo muito problema na organização, porque tem um líder que não tá sendo líder, ele tá sendo chefe, tá sendo mandão, e aí tá adoecendo a todo mundo, ou a equipe
não está motivada, as pessoas não estão motivadas. Por quê? Ninguém pede demissão de uma empresa, porque, igual você falou, não é uma célula que é a empresa, são as pessoas que estão regindo aquela empresa, entendeu? As pessoas pedem demissão por conta das pessoas que, né, fazem aquela empresa acontecer, por causa dos líderes que fazem aquela empresa acontecer. Então, a gente está falando de pessoas com pessoas, a gente está falando o tempo todo só de pessoas. Então, isso acontece bastante. Nesse ponto, eu vejo muita gente que acaba limitando a própria vida exatamente porque acha, porque não está sendo reconhecido, ou porque não sei lá, não se adequa ao ambiente de trabalho que ela está, e aí ela deixa de desenvolver a vida profissional dela baseado na empresa que ela trabalha, e não no, de fato nela, no que ela pensa, no que ela gostaria, né? Não sei se tem muito caso que você vê assim, mas pelo menos em organizações que eu trabalhava, eu via muito isso. A pessoa se limitava porque ela achava que a outra pessoa não merecia que ela se desenvolvesse. Sabe o que acontece bastante? A gente acha que a nossa carreira, ela é um CNPJ, e a nossa carreira, ela é um CPF. Então, a minha carreira, ela não pertence à empresa onde eu estou. Ela faz parte dessa empresa que eu estou, entendeu? Essa empresa onde eu estou, ela é um degrau na minha escada, né, de trajetória profissional. Então, é um degrau só. Depois ela pode ser outra empresa, depois pode ser outra empresa. Então, a carreira, ela é da pessoa. Ela não é da organização. Isso acontece muito. Por isso que as pessoas, às vezes, elas se limitam. Porque ela acha que, assim, dentro dessa organização não tem muito como eu crescer, não tem muito como, né, eu fazer uma transição, não tem como muito eu subir para ganhar uma promoção, a empresa está muito estável, eu continuo aqui. Poxa, será que é aqui mesmo que eu quero estar? Será que é aqui naquela estrada da carreira que eu quero construir? Ela faz isso, às vezes, por uma década sem se desenvolver, que poderia dar oportunidades para ela fora, e fica na mesma empresa, né, que nem você falou, até se aposentar, sei lá, 20 anos, 30 anos. Né? E fica empurrando, né? Sim. Assim. E só pra gente fechar esse assunto de verdade agora, senão a gente vai pegando um gancho com o outro, mas eu quero trazer isso que você falou como uma das primeiras frases que a Elia colocou aqui no podcast. Pra mim, as pessoas têm essa dificuldade porque elas não sabem qual é a identidade delas. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que hoje eu estou como educador financeiro. Exato. Amanhã eu posso, ser outra coisa. É isso. Agora, quem é o Rafael? O Rafael tem uma identidade. O Rafael tem uma essência, o Rafael sabe quem ele é. E ele sabe qual é o norte que ele está indo. Agora, ao longo do processo, e o planejamento é justamente isso, eu tenho um plano. Mas ao longo do plano, o planejamento vem da palavra plano, que é você ver o outro lado da rua. Mas dessa rua eu vou ter paralelepípedo, eu vou ter uma curva, eu vou ter alguma coisa que pode acontecer. Agora, quando você sabe quem você é, tudo se torna, não vou dizer mais fácil, mas tem uma intenção muito mais próxima. Eu acho que talvez essa é a dificuldade que as pessoas têm. Elas se intitulam aquilo, mas elas esquecem quem de verdade elas são. Então, quando você tem clareza da sua identidade, acho que o processo se torna muito mais fácil de crescimento profissional, na carreira que for. E, cara, acho que teria muito mais assunto pra gente falar. Provavelmente, já vou deixar aqui publicamente o convite para que a Elia volte no podcast, para que a gente possa falar mais sobre venda. Eu acho que é um assunto que a galera gosta bastante, a gente pode aprofundar mais nisso. E a gente tem algo que a gente sempre gosta no podcast de fazer com todo convidado, né, que é pedir para o convidado deixar uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, e a gente tenta incentivar o pessoal à leitura, né? A gente sabe que a leitura é uma forma de desenvolvimento, de você viajar para diferentes lugares ou ter habilidade com pessoas que já passaram por isso, e se você puder deixar uma indicação de um livro, né, que talvez um livro que, cara, de alguma forma mudou a sua carreira, a sua jornada, ou um livro que você está lendo agora, né? Não precisa ser do assunto especificamente, mas provavelmente vai ser, né? Pelo seu sorrisinho, acho que vai ser de fato isso que você vai falar, mas deixar a mensagem pra galera. Um só? Geralmente a gente pede 2 livros aqui, então se quiser... O Rafa abriu uma exceção. Vou deixar. Eu vou falar 2 livros totalmente diferentes, tá? Mas um é Mindset. Esse livro chama... ele é um estudo de uma acadêmica dos Estados Unidos, onde ela estuda 2 tipos de mindset. O mindset de crescimento, então são as pessoas que gostam do processo, gostam de aprender, gostam sempre de estar ali aprendendo coisas novas, não tem problema com isso. E um mindset aí de estagnação, que são as pessoas assim, que só veem o resultado, que não gostam de aprender, que só entra, às vezes, numa jogada por conta do troféu, por conta da premiação, que não olha o processo.
E é óbvio, né? O primeiro mindset é o mais importante. E é o que a gente acabou de falar, o que vai acontecer como profissional do futuro. Quanto mais eu gostar de aprender, né, e reaprender, eu tenho que ter esse mindset de crescimento. Então, é um livro para mim que mudou muito. Carol Dweck, né? Carol Dweck, isso mesmo. E aí, um outro que eu tô lendo agora, por isso que eu falei que é totalmente diferente, que chama O Cérebro da Criança. Eu tenho 3 filhos. Então, se você quer ser, né, uma mãe melhor, você quer ir desenvolver seu filho, porque é a mesma coisa como líder, você tem que desenvolver também pessoas, você está desenvolvendo pessoas para o mundo, né? Ele conta pra gente um pouco como é o cérebro da criança. E aí, ele não é só interessante como pais, mas como educador também é muito interessante pra gente como ser humano, pra gente entender, porque ele fala do cérebro da criança, mas também é o nosso cérebro, entendeu? A gente tem a gente tem um cérebro, né, do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo, mas assim, só pra gente entender, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito é onde estão nossas emoções. Então, onde eu tenho raiva, medo, alegria, felicidade. Do lado esquerdo é onde está mais nossa parte racional. E se a gente quer ser um ser humano mais equilibrado, eu preciso estar no meio desses 2 lados, dessas 2 margens do rio, como ele fala no livro, entendeu? E eu tenho que também conduzir a minha criança a também estar no meio. Porque, óbvio, uma criança pequena, ela está muito no emocional. Ou uma criança que ela foi crescida muito no racional, ela também está desse lado da margem. Mas quanto mais eu estiver no meio, mais inteligência emocional eu vou ter. Porque às vezes eu estou um pouco naquele lado, mas depois eu paro, penso, reflito e fico no meio. Ou eu estou um pouco desse lado, muitas vezes cético, e eu preciso também estar no equilíbrio, entendeu? Então são 2 livros para mim, sim, que fez a diferença. E esse livro está fazendo que eu estou terminando de ler. Tá, legal. A gente vai deixar a indicação dos livros aqui, tá? Logo. Eu sei que eu falo isso todo podcast, mas é para não esquecer. A gente vai montar nossa biblioteca digital, onde todas as indicações de todos os episódios do podcast... Vou ter que passar alguns dias revisitando todos pra colocar, né? Coitado do Rafa, assim, cara, vai sobrar alguma coisa pra mim, vai, Rafa. Certamente. Você sabe que no meu Instagram, na área de destaque, vocês entram lá, @liaparente, na área de destaque tem um stories só dedicado a livros e filmes de desenvolvimento profissional e pessoal que vai te ajudar a desenvolver a sua vida. Ótimo, legal. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então tem Lia Parente, né? Tanto no Instagram, tanto no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. E o Carreira e Você, que é no YouTube, né? Que é meu programa. Você coloca lá Carreira e Você e você vai ver os episódios aí que eu entrevistei vários profissionais aí em diversas áreas, empreendedores ou pessoas, né, C-levels também. Legal, a gente vai deixar todos os links aqui no episódio para que você possa assistir. Tá? Não esquece de compartilhar esse episódio com as pessoas que precisam desenvolver a sua carreira, precisam entender um pouco mais sobre isso. Cara, fica à vontade, beleza? Não tem problema em você compartilhar. Isso é ótimo pra gente. Lia, obrigado. Imagina, pelo seu tempo, pela sua participação. Espero a gente estar mais uma vez aqui nessa mesa trocando essa ideia. Isso. E quem tiver dúvida, deixa aqui também que a gente responde todo mundo que manda mensagem. Então, obrigado por estar aqui. Foi bem bacana o papo. Acho que o aprendizado é sempre grande quando a gente tem um papo que flui. Obrigado, Lia, pela participação. É isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Fui. Até mais.